1982, ano de Copa do Mundo na Espanha. O Brasil tinha um timaço, né, cara, com Falcão, Zico, Sócrates, goleiro era o Valdir Pérez, o centroavante era o Serginho Chulapa. Aí o Brasil foi lá tal, e lá pelas tantas tomou um pau da Itália, perdeu lá com o Paolo Rossi destroçando e acabou a Copa do Mundo para o Brasil. Mas o ano de 1982 ele não foi marcado somente pela Copa do Mundo da Espanha. Também nós tivemos, nesse ano, um conflito, uma guerra, cara, aqui no nosso quintal, no Oceano Atlântico, na parte sul do Oceano Atlântico. E eu vou te contar nesse vídeo que o tema de hoje é Guerra das Malvinas. Meu nome é Gilberto Oxley, cientista político, conteúdo em drops para o seu cérebro. Entre abril e junho de 1982, a Argentina e a Grã-Bretanha travaram uma guerra, cara, uma verdadeira carnificina aqui no nosso quintal, certo? As Ilhas Falkland, ou as Malvinas, como os argentinos chamam até hoje, ela está localizada no Oceano Atlântico, na parte sul do Oceano Atlântico. Ela está mais ou menos a 483 quilômetros a leste da costa sul da América do Sul. Então é relativamente perto aqui, né, da Argentina ali. Só que as Ilhas Falkland, elas já estavam em poder dos ingleses desde 1833. E aí do nada os caras argentinos chegam lá, não, a ilha é minha, eu vou lá, eu vou invadir, dá pra cá. Não é assim, né? Não é assim. Mas quem é que estava no poder nessa época? Quem é que estava no poder? A ditadura bombando ainda, apesar já estava no fim, mas estava ainda bem forte. Na Argentina nós tínhamos como governante o militar Leopoldo Galtieri. Na Grã-Bretanha nós tínhamos a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, era a primeira ministra da Grã-Bretanha na época. Durante a ditadura militar, e esse foi com Leopoldo Galtieri já no último ano ali, havia uma forte crise econômica e grandes tensões sociais. Aí o que o militar fez? Para desviar a atenção, não deu outra, né? Vamos inventar um inimigo externo. Vamos inventar um conflito que vai aumentar o patriotismo da população, aquele sentimento de país, de unidade, e vai tirar um pouco o foco da nossa ditadura. Dito e feito, o cara foi lá e invadiu as Ilhas Falkland. Ou Malvinas, né? E na chamada Operação Rosário, tropas argentinas desembarcaram nas Malvinas, mais ou menos deixa eu ler aqui onde é que foi, o Mullet Creek, que foi o local onde eles pisaram pela primeira vez nas Ilhas Malvinas. Quando os argentinos chegaram lá, cara, eles tinham mais ou menos 2 cruzadores, 2 destroyers, um submarino, navios de reconhecimento. Eu vou ler aqui para vocês, 102 mergulhadores táticos, 2 batalhões de infantaria. Enfim, os caras foram armados até os dentes, não foram para brincadeira. Foram lá, agora Malvinas é minha. E a Grã-Bretanha tinha, na época, que estava uma pequena guarnição ali de 67, mais ou menos 67 a 70 militares. Somente para fazer ali, né, manter a ordem e tal, e fazer uma relativa segurança. Não deu outra, né? A Argentina foi lá e destruiu. E uma cena clássica que ficou bem conhecida, que aí o governo argentino usou para enaltecer e valorizar o seu governo, a sua ditadura, é que quando a Argentina foi lá e invadiu, ela capturou esses caras aí, os ingleses, que praticamente se renderam, né? 67 pessoas. E tem a famosa foto assim que esses ingleses, esses soldados estão deitados assim no chão e os argentinos fazendo eles como prisioneiro, apontando as armas, tal. O que aí se deu e o que o governo argentino, numa política, numa propaganda de regime, o que ele fez? Lançou assim que os terceiro-mundistas estavam derrotando uma superpotência. Uma frase de impacto, né? Que valorizava o governo e o regime ditatorial da Argentina de Leopoldo Galtieri. Só que ele se esquecia, cara, que lá na Inglaterra estava a Dama de Ferro. A Margaret Thatcher. O que a Margaret Thatcher fez, então?
ela desencadeou a Operação Corporate e enviou para cá uma frota naval de vários navios, submarinos, enfim, aí para uma tentativa de reconquistar as Ilhas Malvinas. O comandante dessa frota naval, da Força Militar Britânica, era o comandante Sir, vou ler aqui para você, John Fieldhouse. Fieldhouse, que sotaque, que pronúncia, Fieldhouse. Ele que era o comandante-chefe das Forças Armadas Britânicas. E eles desembarcaram na Baía de São Carlos, diferentemente aonde os argentinos acreditavam que eles iam desembarcar, que a tropa britânica ia desembarcar em Porto Stanley. Mas não, os caras foram lá para o outro lado da ilha e desembarcaram na Baía de São Carlos. Agora, tu imagina, cara, a Rússia, na época União Soviética, vendo esse conflito todo. Ela estava de cadeirinha, né, amigo? Sentada lá, tomando a sua vodka, só apreciando esse conflito entre dois aliados dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Argentina. Vemos um fato marcante nesse conflito, que foi o afundamento do cruzador General Belgrano pelo um submarino nuclear, cara, um submarino nuclear, que eu vou ler o nome para vocês, o HMS Conqueror. Ele foi o primeiro, aliás, o ataque desse submarino nuclear foi o primeiro ataque nuclear de um submarino realizado até hoje, e o único até hoje, nós não tivemos mais nenhum outro ataque nuclear feito por um submarino. No afundamento do cruzador Belgrano, que era um símbolo da Marinha Argentina, morreram 323 marinheiros, somente nesse ataque. Em junho de 1982 também teve um fato interessante que envolveu o Brasil. A Grã-Bretanha tinha os bombardeiros Vulcan, famosos Vulcan, que eram bem eficientes ali na guerra, tal, bombardeavam as posições argentinas, enfim. E em uma dessas operações, um desses bombardeiros Vulcan, retornando para sua base, em direção ao Reino Unido, enfim, tal, ele teve uma pane mecânica, ele teve uma pane elétrica e não conseguiu ser reabastecido no ar. O que ele fez? Cara, esse bombardeiro ele desviou a sua rota de emergência, num voo de emergência, e veio parar no Rio de Janeiro, cara. Ele aterrissou no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão do Rio de Janeiro. Claro, quando ele estava se aproximando da costa, enfim, ele foi interceptado por 2 caças brasileiros que vieram escoltando esse bombardeiro Vulcan até ele pousar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Isso gerou um certo desconforto, tal, porque esse bombardeiro ele ficou 5, 6 dias preso aqui no Brasil, e aí gerou uma tensão diplomática, tal. A Margaret Thatcher teve que ligar para cá, ó, libera o avião, senão eu vou ter que fazer algumas represálias contra vocês, enfim, e tal. Eu sei que lá, depois de alguns dias, o Brasil liberou o avião, mas tiraram um míssil dele. Agora eu não recordo o nome, depois eu vou pesquisar e digo para vocês. Esse míssil foi retirado do avião e há quem diga que ele foi estudado, ele foi desmontado e serviu como, vamos dizer, um segredo militar para o Brasil se basear nessas características dele e fazer o seu míssil militar. Interessante, nós tiramos um míssil do avião, esse aqui é meu, leva o avião. Bom, mas foi o avião, foi embora, foi liberado e tal. A rendição da Argentina ocorreu em 14 de junho de 1982. Além da perda de navios, submarinos e tanques, enfim, os dois lados tiveram perdas até significativas, perdas humanas. Eu vou ler para vocês rapidamente. A Argentina teve 649 mortos no conflito e 1.068 feridos. Já a Grã-Bretanha teve 258 mortos e 777 feridos. Quais foram as consequências, então, que esse conflito gerou? Com a derrota da Argentina, 3 dias depois da rendição das Forças Armadas Argentinas lá nas Malvinas, o Leopoldo Galtieri ele é deposto. Ele renuncia, melhor dizendo, ele renuncia. 1 ano e meio depois, a Argentina voltou a ter uma eleição direta. E quem foi eleito na época, nessa eleição direta, foi
Raul Alfonsín foi o primeiro presidente eleito civil após a ditadura militar da Argentina. Então isso foi um fato marcante e importante, um fato positivo, né, que o conflito das Malvinas deixou para a Argentina. Esse conflito também trouxe vários pontos positivos para o governo inglês da Margaret Thatcher. O principal foi que em 1982 ela conseguiu uma reeleição e ela permaneceu no poder até 1990. 1990, o ano em que as relações diplomáticas entre a Argentina e a Grã-Bretanha foram reatadas. Até 1999, lá no aeroporto Ezeiza, em Buenos Aires, tinha uma placa dizendo: "As Malvinas são nossas, as Malvinas são nossas". Um outro fato interessante neste conflito é que até foi descrito numa obra sobre a vida do François Mitterrand, que é o presidente francês da época. A Argentina conseguiu, durante o conflito, muito êxito em ataques com seus aviões Mirage, e esses aviões Mirage eles eram equipados com mísseis Exocet, mísseis franceses, que a França tinha vendido para a Argentina. E esses mísseis estavam causando já algumas baixas na tropa inglesa. O que a Inglaterra fez daí? Ela exigiu que a França entregasse, vamos dizer assim, revelasse os códigos para desarmar esses mísseis Exocet, que era a principal arma da Argentina durante o conflito, né? Porque caso a França não entregasse esses códigos dos mísseis Exocet, a Inglaterra, e isso é uma especulação, mas está praticamente provado isso através de análises, de estudos históricos da época, e que foram feitos sobre o conflito. A Grã-Bretanha chegou a pensar, caso a França não entregasse esses códigos para desativar os mísseis Exocet, a Grã-Bretanha pensou em fazer um ataque nuclear, amigo, contra a cidade de Córdoba. Tu imagina o efeito, o impacto disso. O Brasil, na época também, ele se opôs, assim, quando chegou a se cogitar uma invasão no continente pelas forças britânicas. O Brasil não aceitou, e na época o nosso presidente João Figueiredo, ele disse que ele ia mandar tropas aí para auxiliar a Argentina nessa invasão, que ele não admitia uma invasão em território sul-americano, vamos dizer assim. Outra questão ainda, uma outra curiosidade, é que o Chile ele apoiou, de forma velada, é verdade, mas apoiou as tropas britânicas durante o conflito das Malvinas. Aviões britânicos sobrevoavam o território argentino com o logo, assim, com a insígnia do Chile, disfarçados, né, para fazer reconhecimento e tal. E isso foi admitido depois, lá na década de 2000, quando entrevistaram, agora não recordo o presidente, um membro lá do regime, um militar da época, e ele admitiu que o Chile realmente apoiou as tropas britânicas. E em resposta, o Peru também vamos dizer assim, ele se meteu no conflito dizendo, não, se o Chile vai apoiar as tropas britânicas, nós peruanos também, nós vamos apoiar as tropas argentinas, através lá do norte do Chile, que faz fronteira com o sul do Peru, norte do Chile. E isso aí, cara, por pouco não virou um conflito generalizado aqui na América do Sul. Tamanha o grau de belicosidade que nós estávamos vivendo aqui no nosso continente sul-americano. Cara, e ainda no desenrolar de todo esse conflito, anos depois, aí em 1982, em junho, como eu falei, a Argentina se rendeu, a Grã-Bretanha reconquistou as Ilhas Malvinas, Falkland, né? Mas isso rendeu muito até 2012, cara, quando a Cristina Kirchner falou lá em 2012 que a Grã-Bretanha não perdia a sua política colonialista, enfim, que ainda mantinha o domínio das Ilhas Falkland, e a Cristina Kirchner achava que as Ilhas Falkland ou Malvinas eram da Argentina
por direito, enfim. Mas o primeiro-ministro da época, o primeiro-ministro britânico David Cameron, ele não aceitou, ele nem deu bola muito para Cristina Kirchner, né, porque ele disse que a população das Malvinas, ou Ilhas Falkland, ela se sente inglesa. E realmente, a língua é o inglês, a moeda é a libra, enfim, são ingleses, eles não querem ser argentinos. Esse foi o desfecho, então, desse conflito terrível que aconteceu na década de 80 no nosso continente, aqui bem nas portas do Brasil, e que o Brasil teve uma certa participação, né? Ok? Cara, era isso. Grande abraço para vocês. Tchau.